E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras. Um grande abraço para você. Você que também que nos segue pelo YouTube. São milhares e milhares de gente nos acompanhando também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Sempre aí ao seu lado, batendo um super papo de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Vamos já aí colocar as imagens, as fotos dos nossos convidados. Hoje nós temos 2 convidados, uma conversa que une o campo e a imaginação, da força do agronegócio à magia dos personagens que marcam gerações. Os entrevistados de hoje reúnem trajetórias de sucesso em 2 universos que, à primeira vista, parecem distantes, mas se conectam pela liderança e visão estratégica. De um lado, uma referência do agronegócio em Mato Grosso, com longa trajetória na agricultura e pecuária. Do outro lado, um executivo com 25 anos de experiência no mercado de licenciamento. Por isso é que a gente diz boa noite, Rodrigo Paiva, diretor de licenciamento da Maurício de Souza Produções, e Vilmondes Tomain, presidente do Sistema Famato Senar em Mato Grosso. Boa noite. Boa noite, Elias. Você é o presidente. Exatamente. E nós temos aqui, eu começo aqui já perguntando, licenciamento. Você trabalha com licenciamento, como é que é esse licenciamento? Licenciamento de direitos autorais. Sim. Então, normalmente existe uma propriedade intelectual que você faz uma licença de uso dessa propriedade intelectual, que no nosso caso são os personagens criados pelo Maurício de Souza. O Maurício criou mais de 400 personagens, então a função e a missão da empresa é explorar e trazer retorno sobre a criação artística do Maurício enquanto artista. Né? E é isso que nos deixa extremamente curioso, né? A gente falar da Famato, Maurício de Souza. E aí, como é que vai ser essa junção agro e a criatividade do Maurício? Dos personagens. Dos personagens, né? Elias, foi uma ideia que surgiu pelos nossos colaboradores, da nossa comissão das mulheres. A gente vê a necessidade de conectar as pessoas que vivem no meio rural com o meio urbano. Sim. Uma dessas questões relacionadas aos personagens de hoje da Maurício de Souza é mostrar o que acontece no dia a dia no campo. O que é a realidade da vida das pessoas que cultivam a terra. Quer dizer, o que é a realidade da questão da produção do nosso alimento, como é conduzido o trato na sustentabilidade, como se respeita a prática e respeita a legislação da produção, entendeu? E isso aí como diz, é voltar para a educação, principalmente das crianças, onde são crianças que estão, como diz, com a mente aberta para poder aprender coisas novas e com um conceito que possa nos ajudar a mostrar, não só para o público nosso, mas para toda a sociedade, que o produtor rural está comprometido com a questão legal e com qualidade daquilo que a gente alimenta. A ideia é perfeita, excelente essa ideia, essa questão de atingir a criança. Eu, como âncora de telejornal nesse tempo todo, né? Eu sempre gostei de ouvir uma criança falar: oi tio, te vejo. Nossa, quando a criança fala, a família toda, sem dúvida nenhuma, está me assistindo. É verdade, né? Porque a gente vai lá e se liga exatamente do que a criança quer. Sim, é verdade. E nós temos, né? O Chico Bento vai ter muito trabalho. Vai, né? Porque, naturalmente, a gente começou... Existe a Turma da Mônica e o que a gente quer mostrar é que existe um universo muito rico, que é o universo rural brasileiro, e que o grande representante natural disso é o Chico Bento, né? Ele nasce numa família de um pequeno produtor rural e eu acho que tem as dores desse pequeno produtor rural que quer crescer. A gente normalmente reproduz o Chico Bento descalço, brincando ali na beira do córrego, subindo na goiabeira. Mas o sonho dos pais do Chico é que esse Chico
tem sapato, vai estudar. E até o Maurício colocou, quando o Chico Bento cresceu, ele foi estudar agronomia. Então, quando a gente recebeu o convite aí do Vilmones, para a gente casou perfeitamente o Chico Bento, Francisco Bento, podendo atuar, retornar para o meio que ele saiu com conhecimento, com expertise, podendo trazer o que é de melhor, de tecnologia, para o campo, com aquele acolhimento, com aquela cultura que ele é fruto. Né? Ele vai, então, calçar a botina e ser um assessor, né? Vai ser um excelente assessor, né? Ele já se formou, né? Já está formado, então, né? Nós temos o Chico Pequeno e tem o Chico Moço. O Chico Moço. Muito bom. Interessante. E amanhã é que vai ser o lançamento? Amanhã vai ser o lançamento. Estamos lá na FAMAT preparando para poder receber toda a imprensa e os jornalistas aí para a gente divulgar esse trabalho que vem sendo preparado aí para poder lançar no estado todo do Mato Grosso. Certo. Inicialmente, como é que vai ser? Vai ser numa revista em quadrinho? Primeiro vai ser o material, né, onde vai ser revista contada, né? Vão ser 5 revistas e 5 filmes. Pois é, a Turma da Mônica saiu do papel, foi para o cinema, agora está aí nos streams aí, e o acesso é muito grande, né? Ah, sim. Temos um canal no YouTube com 27 bilhões de views. É o 5º maior canal infantil do país, com sucesso de crítica e de audiência também. Tem que repetir isso, 25 bilhões. 27 bilhões. Bilhões, eu ainda errei aí, porque 2 bilhões é muita coisa, né? Você tirar 2 bilhões aí, sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, vocês estão aí com um filão na mão que é muito importante para... E por que vocês decidiram fazer esse trabalho? Vocês querem desmistificar alguma coisa? Eu acho que não só desmistificar, viu, Elias, mas é mostrar para todo o consumidor e voltado também para o aprendizado dos futuros produtores, quer dizer, contando essa história de quadrinhos aí, que eu acho que você conecta mais com os jovens. Mato Grosso hoje, você sabe que nós temos uma demanda muito grande por mão de obra. Sim. Mão de obra. Não vejo só problemas das críticas sobre o agro, mas eu vejo também a necessidade de você fixar as pessoas no campo. Quer dizer, eu acho que a história contada em quadrinhos para os jovens, não vai ser só para os jovens, crianças que vai ter acesso a essas revistas, né, aos nossos vídeos. A família também vai, eu tenho certeza que vai nos acompanhar. E hoje o campo é um lugar bom de se viver. O campo tem qualidade de vida, o campo hoje remunera bem, o campo hoje tem responsabilidade. Às vezes não existe mais aquela agricultura do passado, onde a gente tinha aquela talvez atos que a sociedade nos criticava, com razão, mas hoje não. Hoje construímos uma agricultura forte, pujante, inovadora, tecnológica, com conceitos dentro da legislação. Então, a gente quer desmistificar isso de forma que a sociedade começa a nos ouvir, começa a enxergar diferente. Quer dizer, as crianças das escolas começam a entender mais. Porque criança hoje vê um leite, ela acha que está na gôndola do mercado. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Tem até a história do garoto. Ele não sabe a origem do alimento que ele talvez É. esteja consumindo. É. Ele vai lá e busca um pé de alface, né, Rodrigo? E vai lá, busca uma carne na gôndola do açougue e acha que de onde vem essa carne. Não sabe, né? Então, nós temos programas dentro do cenário hoje na parte de educação, que é Pequenos do Agro, o Semeia, e tem os programas que a gente trabalha já com esse público. E a gente está atingindo também uma parceria que a gente está buscando junto ao Estado com as escolas. Porque o nosso Estado é voltado para o agronegócio. Eu estive numa imersão com o Sindicato Rural de Cuiabá e eu me lembro de um palestrante numa fazenda falando exatamente sobre isso, né? Que quando leva a criança da cidade, elas se assustam, né? Quando percebem de onde vem o leite, como é que faz esse processo todo, né? Porque elas não têm a noção dessas questões, né? E isso também diz respeito à sucessão? Sim, sucessão, que a gente viu isso acontecer, a fuga
dos jovens do campo, né? Vindo para o grande centro, né? Sempre aquele dilema, né? Vai para estudar e não volta, né? Hoje não, hoje a alternativa mais segura e mais rentável, hoje é o campo. Então está voltando as famílias, os filhos de colaboradores nossos das propriedades, eles já estão enxergando diferente, eles querem se capacitar, que é uma área que a gente atua também, que você sabe, que é do Senar, que a gente hoje tem a capacitação de mão de obra, formação, ensino, e a gente está conseguindo mudar esse conceito, que o campo também é um lugar bom de morar, é um campo de oportunidades, e as pessoas já estão enxergando diferente. Agora, a gente está com um programa para poder também atrair as pessoas dos grandes centros. Sim. E como treinar essa juventude que está por aqui? Está aqui na região, como você falou, que a mão de obra, né? Mão de obra é um problema, né? A gente tem centros de treinamentos hoje, temos CTs, que é localizado, nós temos 3 CT em funcionamento hoje, e temos dentro dos sindicatos núcleos avançados de capacitação, que esse ano a gente deve entregar aí quase 50 centros desses, núcleos avançados de capacitação. Isso fica dentro do lado dos sindicatos rurais, aonde ele faz toda a parte teórica e a parte prática nas propriedades. E são os cursos de FPR, que a gente tem de formação profissional rural, e os PS, que são programas sociais também, que a gente tem cursos lá de corte e costura, de panificação, tudo isso a gente consegue atingir um público de demanda e necessidade para melhorar a renda familiar. Sim. Entendeu? A gente foca muito no rural, mas a gente atende a zona urbana também, porque o centro urbano do interior, a população quase toda é voltada para o agronegócio. Sim. Então a gente também acolhe essas pessoas da zona urbana, dos centros do interior, para essa capacitação e essa formação. Então a gente tem um número muito elevado, a gente tem os programas de assistência à saúde, programas de entretenimento das crianças, que é o nosso Cine Senar, que hoje nós estamos atingindo, até peguei os dados ontem, com mais de 19 mil crianças participando, no interior, onde não chega nada, nós estamos lá levando. E a turma da Mônica está lá no Cine Senar. A turma da Mônica vai começar agora. Maravilha. A gente vai desenvolver, eu acho que o que o Vilmonte está fazendo é dar o pontapé inicial. Esse já existe. Do planejamento da nossa campanha. Esse já existe. Isso que eu estou te falando já existe. E agora vai ainda introduzir esse trabalho. Nós estamos pegando aula agora com o Rodrigo para melhorar todos os programas nossos, onde os personagens vão nos ajudar, sem dúvida nenhuma, a desenvolver essa interlocução direta tanto com a sociedade urbana quanto da rural. Sim. E vocês pretendem também buscar em outro momento personagens regionais para trabalhar em prol do agro? Temos já, né, Vânia? Que é o Pequenos do Agro, né? Que já está sendo desenvolvido. Foi uma ideia até da minha filha, Gabriela. Ela, criativa, vai te mostrar. Falou, vou mostrar para o Rodrigo, que é o Tildão, as personagens ligadas a produtos do agro. Sim. É a espiga de milho, né, Vânia? Tem tudo isso aí. Ela criou os 4, 5 personagens, já está contando história. Nós devemos lançar esses Pequenos do Agro agora até o final do ano. Então, a gente está buscando muito essa parceria educacional, principalmente com os jovens. Certo. Porque eu vejo, Elias, à frente do sistema hoje, que as pessoas que já estão trabalhando na atividade rural, ele já está numa zona de conforto. A gente recicla ele. Sim. Mas agora a gente tem que atrair mão de obra nova. Perfeitamente. Entendeu? E essa atração, onde está essa mão de obra? Está aqui em Cuiabá. Está nos grandes centros. O trabalho educativo tem que ser um trabalho, então, didático. Didático. E é preciso ter muito cuidado para não ficar aquela coisa meio jocosa, coisa parecida. Mas demonstrando que o agro é algo importante para o desenvolvimento, né? E para todos. Né? Isso. E o agro hoje está muito tecnificado, né, Elias? Então, hoje, para você capacitar uma mão de obra para desempenhar um papel aí de colaborador dentro da atividade, não é esse negócio mais antigamente com enxada. Hoje não, hoje é computador, é tudo isso, é inovação, né? Sim. O equipamento hoje tem uma tecnologia embarcada que hoje um carro não tem, entendeu? Então, tem que ser pessoas qualificadas, tem que ter um nível de escolaridade razoável para poder ter condições de
aprender e manusear esses equipamentos que a gente tem hoje. Tá? A enxada ficou no romantismo. Acabou. Aquilo lá virou um negócio para pendurar lá no quadro. Isso aqui a lembrança, né? É lúdico às vezes. Lúdico, né? Isso aí. O trabalho de vocês, ele vai passar por alguma adaptação para este momento? Como que funciona, assim? A equipe da FAMATO vai passar para a gente um briefing dos pontos que seriam importantes serem destacados nas informações que eles querem transmitir para as famílias, para as crianças. E a gente vai pegar essa informação e incluir de uma maneira crível dentro do universo do Chico Bento. Sim. Né? Então, é como o Chico Bento, por exemplo, tem um primo da cidade. Então, em cima dessa demanda que o Vilmondes está falando, de comunicar a cidade das vantagens do agro, é uma interação muito natural que aconteça dentro do universo do Chico Bento. Né? O primo da cidade vindo conhecer a roça, vamos chamar assim, se assustar com a tecnologia que existe aqui. Né? Sim, porque ele pode chegar lá vai chegar lá pensando em outra coisa, mas aí fala, não, é esse o mundo que está aqui, Exato. né? Mas o Chico Bento, nós estamos falando muito de Chico Bento, ele trará toda a turma da Mônica também para dar uma olhada? Hoje, porque a gente percebeu que muitas pessoas do interior do Brasil, da cultura rural, eles demandam uma carência de representação. Sim. Né? Essa dor do Vilmondes, da FAMATO, do produtor rural, a gente percebe que existe essa necessidade de reconhecimento e valoração. Mas quando a gente olha a cultura brasileira, você viu, o sertanejo é uma das músicas mais ouvidas no Brasil. Sim. Né? A qualidade da comida a gente associa ao interior, né? Então, a gente quer valorizar essa cultura através de dar protagonismo para o Chico Bento. Então, todo mundo enxergava o Chico Bento como parte da Turma da Mônica. Sim. Mas, na verdade, são universos diferentes. Sim. A Turma da Mônica vive no meio urbano e o Chico Bento vive no meio rural. Sim. Ele vai estudar, aprende, se desenvolve e volta ao campo para levar todo esse conhecimento. Então, são essas dinâmicas diferentes. E é por isso que a MSP, que é a nova empresa da Maurício de Souza Produções, está investindo muito no audiovisual. Nos últimos 5 anos, nós tivemos projetos audiovisuais que somam 200 milhões de reais em produção. Né? Justamente, no último ano, nós lançamos o filme longa-metragem do Chico Bento, que teve mais de 1 milhão de espectadores, uma das maiores bilheterias do cinema nacional. Me explica essa longevidade toda. A Turma da Mônica completou 60 anos, né? Foi inspirada na filha do... Sim. O segredo é que o Maurício, ele começou como jornalista. Sim, né? É um cartunista. Não, ele começou como jornalista. Ele era jornalista policial. Inclusive. Totalmente diferente, né? Totalmente universo. É outra pegada. Só que ele sempre gostou de desenhar. Né? E daí, quando ele apresentava os desenhos deles nas redações, eles falam, não é isso. Daí, uma vez, ele estava saindo cabisbaixo, derrotado de uma redação, um jornalista se apiedou dele, falou, o que houve, garoto? Não, de novo, não tem futuro. Não, vamos fazer o seguinte, você aceitaria trabalhar aqui em outra função só para você entrar? Daí você vai se amigar com as pessoas e é muito mais difícil falar não para um amigo. Sim. Né? Sim. E daí você vai fazendo a sua carreira. E isso aconteceu. Ele entrou numa função que não tinha nada a ver, daí apareceu a função de repórter policial, e ele entrou, começou a fazer toda a dinâmica dele, ele criou um personagem que interagia com aquela realidade totalmente diferente. Enquanto isso, ele ia fazendo os desenhos e mostrando para as pessoas. O Maurício desenha, tá? Até que apareceu a oportunidade, caiu uma pauta, ele tinha uma coluna que tinha que ser preenchida. Falou, Maurício, não quer fazer um desenho ali?
Posso? O que você escolhe? Uma pauta tua. E ele fez a primeira coluna. Naquele tempo não tinha Twitter, não tinha nada. Choveu cartas valorizando e elogiando. Sim. E ele começou a ganhar o espaço dele, até o momento que ele decidiu. Não, eu vou viver de desenho. Né? Sim. E daí ele optou, saiu da função de jornalista e foi ser desenhista, criando os quadrinhos. Interessante, né? Que as ferramentas mudam, né? Evoluem, né? Mas a base, ela continua, não é mesmo? Que é a capacidade criativa, né? E essa história vai estar no filme que vai ser lançado da vida do Maurício, que vai ser lançado em outubro. Uma produção com a Disney, inclusive quem vai lançar vai ser a Disney aqui no Brasil. Que legal. Então vai ser bastante interessante. E o Maurício não quis sentir o calor aqui? Como é que é? Porque ele poderia vir aqui, sabe para quê? Para tomar aquele leite puxado do peito da vaca com conhaque, né? E açúcar, né? Isso é bom. É bom, né, Elias? É bom, mas tem que estar bom de intestino, não é isso? Tá, porque senão a coisa complica, né? Mas na minha infância era isso aí. Cara. Era, né? Mas a minha mãe não deixava eu tomar com conhaque não podia, era criança. Café com açúcar, café com açúcar e o leitinho. E o leitinho aquela puxado. Espuma gostosa. É uma espuma assim, muito bom, né? Há poucos dias teve um entrevistado aqui falando, mas tem que ter cuidado, né? Porque ela não passou por um processo e coisa e tal. A gente bebia aquilo ali e ficava feliz da vida. E graças a Deus temos saúde, né, Elias? Mas você estava dizendo por que o Maurício não veio. Não, o Maurício, além de diversos compromissos, tenho certeza que ele gostaria, mas também, dia 27 de outubro, ele faz 90 anos. 90 anos, né? 90 anos. Então, bacana. A gente, esse sol de Cuiabá, a gente tem que tomar cuidado com o sol de Cuiabá. Exatamente. Quem não tem esse costume do sol. O sol de Mato Grosso, né? E quando você sai para o campo assim, o sol fica melhor ainda, né? Porque é um para cada um, né? Mas ele é um menino do interior, Sim. né? Ele é de onde? Ele nasceu em Santa Isabel e se criou em Mogi das Cruzes. Sim. E ele veio do sítio também? Então, o universo a nossa dele história, né? Do brasileiro. Pé no chão, a rua dele, que era o bairro... Ele criou o bairro do Limoeiro como a dinâmica que ele tinha, né? Os amigos, o Cascão, o Cebolinha, eram amigos que brincavam ali na rua, todo mundo junto. Ali no Cambuí, né? Fazia... No Cambuí dele. Uma das inspirações dele foi o bairro do Cambuí, em Campinas. Que também ele morou. Eu acho que todos nós conhecemos um amigo cação, não conhecemos? Também, a gente não leva isso também? Quando você pega essas histórias, a gente leva para a vida também, não é mesmo? Claro. A questão do gibi. Provavelmente você tenha trocado o gibi no cinema. Gibis e tal. A gente fez muito negócio, né? Trocava, né? Fazia uma... Mas o colecionador, ele é apegado. Ele é apegado, exatamente apegado. O colecionador, ele compra 2 exemplares. Um ele lê, pega para ler, e o outro ele guarda. Deixa guardadinho, ensacado na prateleira e se orgulha disso. Sim, e o que ele leu? Se você vai na casa dele, ele vai emprestar aquele que está aberto e tal. Mas aquele que está o outro é 7 chaves, né? Guardado. Quantas gerações já acompanham essa turma? A empresa tem 65 anos. Sim. Então, a gente costuma dizer que são 4 gerações que foram estimuladas à leitura através do trabalho do Maurício. Então, a gente se orgulha muito que num almoço de domingo, um avô pode conversar com o mesmo nível de intimidade com o teu neto sobre o hábito do Cascão não gostar de tomar banho, sobre as coelhadas da Mônica no Cebolinha, sobre o Chico Bento gostar de pegar a goiaba a goiabeira dele. Então... É interessante, eu vivi tudo isso, né? Eu sou de uma família de 8 filhos. Ixi. Imagina, né? 7 mulheres, né? Mas mesmo assim, era uma bagunça que você não tem ideia. Né? E a Famato, como é que está a Famato? Beleza, estamos trabalhando. A Famato tem mudado muito o foco em relação ao seu público. A gente mudou muita coisa no sentido de trazer a família, né? Porque antes era a casa do produtor rural. Hoje é a casa da família rural. Sim. Então, essa
comunicação direta com as famílias deu uma abertura muito grande. As pessoas estão nos acolhendo mais. A gente tem feito muitos trabalhos aí, a adesão é muito grande. Eu estava até comentando com o Rodrigo, nossos programas aí de assistência, de atendimento, eu até o ponto eu fico assim surpreso com tanta demanda que está acontecendo. Né? E quais são as demandas? O mutirão rural, né? Que nós temos aquele programa aí de assistência à saúde, né, no campo. O ano passado nós tivemos 30 eventos. Esse ano nós estamos com 240 eventos para ser realizados. Sim. Como é que a região pede? O modelo sempre é conectado ao sindicato, Elias. Ele demanda, a gente faz agendamento desses atendimentos, aí vai às equipes. Nós temos três equipes, né, que faz isso aí. Nós temos 3 unidades que faz. E aí faz lá assistência oftalmológica, assistência de exames, acompanhado com o clínico geral. Nós temos assistência odontológica. E agora estamos implantando uma inovação no sistema de exames, que é aquele exame que você faz através de um aplicativo, através de um convênio que a gente firmou com Curitiba, né, que você passa essa coleta e dentro de 7 minutos o médico recebe o resultado. Então isso para o meio rural é espetacular, né? Uma situação que dá uma segurança muito boa para você assistir as pessoas lá na ponta, né? E o médico oftalmológico, a gente faz a consulta e dá o óculos também. Dá o óculos. Agora vamos colocar à disposição também um dermatologista pelo nosso sol, né? Exatamente. Principalmente as pessoas do campo, aí a gente tem grandes incidências aí de câncer de pele, né? Então a gente já está trabalhando para implantar esse novo programa. E um programa piloto mais novo que surgiu agora para a gente, juntamente as pessoas que já estão cadastradas com a gente na assistência técnica gerencial, é prevenção de saúde. Nós vamos entrar assistindo todos esses clientes nossos. Dando assistência à saúde preventiva para eles. E Mato Grosso nós temos muitos sulistas, né, que vieram aqui para a agricultura. Eles devem sofrer muito com essa questão de pele, né? Isso aí até foi uma sugestão dada por alguns presidentes pedindo para a gente colocasse à disposição a questão do dermatologista. Pela pele clara, né? Exposta a esse sol nosso aqui. Então a gente já tá em fase final de contratação, porque é cadastramento, né, os profissionais. A gente cadastra os profissionais, trabalha para a gente, prestador de serviço, e que a gente leva até os meios mais distantes aí das cidades. Vocês têm trabalho também com as mulheres do campo. Como é que é realizado esse trabalho? Isso começou a partir do momento que nós chegamos, que nós criamos lá dentro a Comissão das Mulheres. Das mulheres. Então, a mulher sempre participou, né, Elias? Nós sabemos. Minha mãe sempre trabalhou no meio rural, as minhas irmãs. E a família rural não participava muito do sistema sindical, né? Ela faz parte, mas ela não era pertencente. Ela a gente sabe que ela faz a atividade dela. Hoje mudou muito, porque a mulher não fica mais só na cozinha, né? Perfeitamente. A mulher hoje, ela comanda a parte de gestão, ela opera a máquina de coletadeira, opera tratores, ela faz plantio. Ela está em todos os campos, exatamente, nativa. Então, nós enxergando isso, eu vi isso dentro da minha própria família, porque a minha mulher sempre me acompanhou. Na minha atividade particular, que é na propriedade rural, e aqui também na federação. Ela sempre está lá como voluntária, prestando uma ajuda para nós, como voluntária, e fazendo essa parte do trabalho junto às mulheres. E está surpreendendo, viu? Mas a mulher sempre surpreende. Ela está colocando a gente em calça curta aí para poder a gente correr, porque senão eles vão ultrapassar nós. Sim, sem dúvida. Mulherada organizada. Mas é uma força muito importante. São mais determinadas, né? Muito mais determinadas. E com as ações. Exatamente. Com um detalhe, elas se preparam mais que a gente. Elas estudam mais que os homens, sem dúvida nenhuma, né? E isso é muito bom, sem dúvida. Está dando certo, Elias. Eu fico feliz e agradecido, porque está a Vânia aqui com a gente, que faz parte da comissão. E é bom falar, né, Vânia? Todas são voluntárias dentro da comissão. Nós só damos apoio
e condições para elas trabalharem e desenvolver essas atividades aí junto às mulheres de todo o estado do Mato Grosso. A Vânia é um exemplo, uma das suas assessoras que está aqui ali de pés, dizendo, tá dando um toque, coisa e tal. E os 2 homens estão ali sentados. Agora tem outro lá ali vendo. A diferença, né? A diferença, né? Mas realmente, realmente, gente. Brincadeira, viu, pessoal? Vocês estão aí atentos também, eu sei. Conheço essa rapaziada aí. Mas para nós vai ser um motivo de muito orgulho estar aqui hoje trazendo para todo o Mato Grossense a oportunidade dessa aproximação com esse público fantástico dos personagens, né, da Maurício de Souza, né? Eu tenho certeza que vai fazer a diferença para todos nós aqui. Sim. Não só do agro, né? Mas para todo o Mato Grossense. Você já conhecia o agro em Mato Grosso? Ou, assim, pessoalmente nós estivemos em Sorriso. Sorriso. Me surpreendeu muito. Você fala agora? Alguns anos atrás. Alguns anos, sim. A gente voou por cima, viu aquele campo totalmente separado, organizado. Vimos aqueles silos enormes. Sim. E como nós temos uma presença relevante na parte de produtos in natura licenciados, sim, nós temos cerca de 67 produtos in natura com os nossos personagens. Sim. Então, líderes como maçã da Turma da Mônica, uva, a gente se orgulha muito de ter couve-flor da Turma da Mônica, brócolis. Então, é um estímulo para a criança experimentar esses legumes, maçã, alface do Horácio. Então, para a gente que fica lá na ponta, ajudando a estimular, a comercializar esses produtos, é muito legal esse contato próximo com a produção. Então, a gente se sente como pertencente de toda a cadeia dentro do 360 do sistema de produção até chegar na criança ali. Sim. No almoço dela. Que legal, muito recompensado e a gente agradece o convite, viu, meus amores? Voltando à sua pergunta, né, Elias? Por que Maurício de Souza? Está aí a resposta. Está aí a resposta, exatamente. A conexão que eles têm com o agronegócio. Exatamente. Ou seja, é bem forte, né? É, bem forte. E é preciso aproveitar esse detalhe, que não é um detalhe, né? É uma coisa muito, muito grande, não é muito mesmo? Forte, né? Muito forte. Eu acho que esse trabalho que a gente viu, a gente conhece, né? Eu conheço desde criança, né? E a gente não tinha todo o conhecimento do portfólio deles. Sim. Produtos in natura. Eu não tinha. Eu conhecia não tinha noção. O elefante, né? Que era o elefante da Sica. Da Sica. Muita gente não sabe que ele era rosa, né? Agora ele ficou verde, né? Agora ficou verde. E aí tem a maçã, né? Que eram os produtos que a gente conhecia, né? E o miojo, não é miojo, não, é o... É um macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo, né? Sim. Mas você falou quantos produtos? In natura são 67 produtos. Mas produtos alimentícios são 200 e quase 300. A gente tem iogurte, suco natural de laranja, muito bom, 100% laranja. E tudo agro. Tudo agro, tudo agro, sem dúvida nenhuma. Até água nós já tivemos. Até água. Que a água também faz parte de todo esse processo. Imagine o agro sem água. Não tem como sobreviver, Não tem como sobreviver, né? Não tem como. Por falar nisso, como é que está o agro? Como é que é o momento do agro em Mato Grosso? O agro está bom. O agro tem seus desafios. Temos aí algumas questões relacionadas a preços, né, de commodities, que é mercado mundial, né, Elias? Não tem como você mexer muito nisso aí, né? E hoje o agro ele preza muito pela produtividade. Sim. Hoje a gente viu acontecer agora a finalização da colheita de soja este ano. Produzimos uma safra de recorde esse ano, uma produtividade jamais alcançada, passamos de 66 sacos por hectare, em média estadual, que é excelente. Estamos no início da colheita do milho também, expectativa muito boa. O tempo foi bom, né?
Sim, foi. Foi bom. A chuva, chuva foi num bom tempo, no tempo certo, né? Um período bom. Exato. Algodão, a gente tem informações através do IMEA, que você conhece, né, que é o nosso Instituto de Economia Agropecuária. Está projetando uma produção de algodão também muito boa. Vai ser safra cheia esse ano para o estado do Mato Grosso. Os preços estão deixando a desejar um pouco. Mas quem está conseguindo... Isso por quê? Que está deixando? Mercado mundial, Elias. Mercado mundial, Mercado né? mundial. Isso aí não tem como você manejar e nem como você interferir, né? Porque soja é mercado de Chicago. Sim. Entendeu? O milho está tendo um mercado melhor dentro do Mato Grosso devido à agregação de valores, né? Que você viu que nós saímos de uma produção de milho alta, mas que nós não tínhamos transformação. Aí surgiu as unidades nossas aqui de usinas de etanol de milho, né? Perfeito. E hoje Mato Grosso se orgulha de falar que é o segundo maior produtor de etanol do Brasil. Exatamente. E um prazo e um período de 8 anos isso aconteceu, Rodrigo. Saiu do zero, hoje a gente é o segundo maior produtor de etanol. O subproduto, que eu estava falando com o Rodrigo, explicando para ele o que seria o farelo do milho, que é o DDG, um alto valor proteico, acelerou a cadeia da produção de carne, porque hoje o processo de engorda melhorou pela proteína animal que está disponível para ele hoje aqui no nosso estado. Isso aí, como diz, fez um conjunto de melhoramento. Você consegue produzir uma carcaça hoje de um abate, de um boi, com 24, 25 meses, com uma carcaça de peso de 24, 25 arrobas. E anteriormente, uns tempos atrás, era 36 meses com 18 arrobas. Era 36 meses. E agora está com quantos meses? 24 meses com 24, 25 arrobas. Super rápido, né? E além de ser uma qualidade melhor, e você acelerou o processo, quer dizer, você tem um boi precoce com mais carne em cima de uma carcaça. E o boi precoce é um boi saudável. Saudável, com uma carne de maior maciez, né? Uma carne muito mais valorizada. Sim. A cota Hilton que eles falam, né? Que é carne tipo exportação. Aí o mercado internacional está de olho em tudo isso, né? Tudo isso. Qualidade, né? Qualidade hoje faz a diferença. Inclusive estamos aí passando pela essa questão da crise do frango, né? Da gripe aviária e tal, porque o mercado internacional falou, opa, vamos ver como é que é isso, né? Isso é importante para nós também. A gente está muito bem assessorado, né, Elias? Você vê o nosso Instituto aqui de Sanidade Animal, que é o INDEA, tivemos um caso confirmado aqui no Mato Grosso, mas já imediatamente já tomaram todas as providências. Foi de subsistência, né? Não foi numa granja enorme. Não foi em granja não, mas já fizeram todos os protocolos lá para poder bloquear essa região lá, para poder não disseminar no estado. Então a gente está muito bem assistido. A gente tem trabalhado muito e conectado ao próprio governo do estado, né, para poder ter esses ajustes aí, né, que a gente demanda dentro do segmento, tanto da pecuária, tanto da agricultura. E essa parceria hoje, ela traz muito resultado positivo para todos os produtores do estado. Isso é muito bom. Nosso papo está muito interessante, mas nós temos que fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse papo sensacional aqui no Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Até daqui a pouquinho. Pois é, nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Eu sei que você percebeu, né, esse detalhe aqui. A nossa caneca não estava aqui, a mesa, inclusive água. É água mesmo, viu, pessoal? Não é leite com conhaque. É água. Faz parte do nosso cenário. Boa noite, Elias Neto. Então, a turma da Mônica, ela agrega, é isso que você... nós somos considerados a maior marca infantil brasileira. E do mundo, como é que ela está? Muito bem, né? Não, tem muita concorrência. Sim, sem dúvida nenhuma, mas dizem que você conhece seu tamanho pelo tamanho da concorrência. Sim. Então, nossos maiores concorrentes são os grandes produtores, os grandes estúdios do mundo. Sim, né? Exatamente. E a gente concorre aqui bonito, fazemos bonito, lideramos vários
vários segmentos, como o segmento editorial, o segmento alimentício. Temos números, por exemplo, a famosa maçã da Turma da Mônica, são 180 vagões de maçã por mês. O extrato de tomate elefante são bilhões de embalagens por mês. Né? Tudo isso ativando o agro, a produção e dando um destino para isso. Produtos de qualidade, visando uma alimentação equilibrada. Mas esse é um segmento também que a gente lidera, mas nós temos 4 mil itens de produtos por mais de 200 empresas licenciadas. Certo. E a gente também se coloca como um dos pilares da indústria criativa. Não somos do tamanho do agro, mas somos muito representativos na produção de espetáculos teatrais, parques temáticos. Temos um parque temático em São Paulo, temos um parque temático em Foz do Iguaçu, hotéis. Vamos abrir mais um parque do Chico Bento, que logo, logo a gente vai falar. Aqui em Mato Grosso? Não, ainda não. Ainda Porque, não. você podia até aproveitar aí o parque que o governador construiu. Novo Mato Grosso. Novo né? Mato Grosso, né? Novo Chico Bento. Novo Chico Bento. Opa. Olha aí. Espaço fantástico, viu? Exatamente, né? Eu acho que o Chico Bento vai visitar lá. Eu tô achando, viu? Lá é um lugar bom para ele, viu? Mas você sabe que o Maurício tem uma praça temática com os personagens dele, não aqui no Brasil, tem em Portugal. Portugal, bacana. Em Portugal tem uma cidade que fez essa grande homenagem para o Maurício, que é uma praça que tem 13 personagens, 3 estátuas do personagem, de quase 2 metros de altura. Fica muito bonito. Então seria muito legal ter um espaço aqui também no Brasil. Hoje, pois não? Ligou a antena aqui, ó. Ligou a antena, né? Você falou do Parque do Mato Grosso. Sim. Exatamente. Ó. Tem todo sentido. Todo sentido. Lá no Novo Mato Grosso. Mato Grosso. O senhor governador, libera uma área lá para nós. Que tal? Exatamente. Né? São quantos funcionários hoje? Cerca de 250. 250. Direto, você fala, né? Porque tem os funcionários, tem os indiretos. Que Sim. São vários vários prestadores de serviço, várias empresas associadas que prestam serviço para nós. E a entrada das novas tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, ajudou nesse trabalho de vocês? Sim, a empresa está super conectada em manter a sua competitividade e presença. Então, a gente estuda muito como adaptar a tecnologia da inteligência artificial ao talento e à criatividade da equipe da Maurício de Souza, né? Sim. Então, é esse trabalho híbrido que a gente busca desenvolver, né? Perfeitamente. E o agro? Pois não? Não, em benefício do nosso leitor, do nosso telespectador, das nossas crianças que nos seguem. Né? Bacana. E o agro, a inteligência artificial, ajudou o agro? Vem para ajudar também? Sim, Maurício. A gente já Maurício, tem... obrigado. Puxa vida, quanta honra, né? Beleza, ó. Tá vendo, Puxa mano? vida, aí, tá vendo? Coisa boa? Tô virando embaixador dessa história. Embaixador dessa história. Nós já temos hoje o nosso centro de inovação, né, que é o AgriHub, que já está dentro, é um novo... nova área que a gente está atuando pela inovação, pela tecnologia, e não tem como não usar o IA, né, que é a inteligência artificial. Vários processos hoje a gente já está se adequando, né, porque isso facilita e nos ajuda também a acelerar, né, Elias? E não tem como você ficar sem usar essas ferramentas. Perfeitamente. E o agro, a gente tem grandes empresas, e a gente conhece, sabe disso também, que nos dá uma noção muito ampla do que é trabalhar com essas inovações. Sim. Temos aí empresas de grandes portes hoje, Rodrigo, que são os maiores produtores do Brasil. Olha Sediados aqui em Mato Grosso. Das 4 maiores empresas do Brasil hoje, todas 4 são sediadas em Mato Grosso. mesmo? Entendeu? Então, esses empresários, eles investem muito nessas
nessas atividades e a gente tem uma relação muito boa com eles. Muito boa com eles. A federação hoje abriu as portas, não só com os pequenos, com os médios, com os grandes produtores. A gente sempre está trocando essa experiência, essas informações, para a gente trazer coisas melhores, né, para atender o nosso público, né, Elias? Sim, perfeitamente. Porque o médio e pequeno produtor ele não consegue fazer grandes investimentos. Fica complicado. Então esse é o papel nosso, da federação, do Senar, criar ferramentas para poder auxiliá-los no sentido de facilitar a atividade lá no dia a dia. Né? Vocês têm ideia do número de empregos que o agro gera em Mato Grosso? Exato. Eu não tenho para te falar, Elias, mas hoje é mais de 50. Eu tive esses dados do IMEA, mas eu posso te passar depois o IMEA, tá? Sem problema. No IMEA nós temos esses dados, sim. Mas é um número altíssimo. É um número alto. Um número alto. Super alto. Número alto. Eu acho que é uma das áreas que mais emprega, né? Sim. Dentro do estado do Mato Grosso. Principalmente em Mato Grosso é uma das áreas. Se você considerar o agro e a agroindústria, é o segmento que mais emprega. Por que os municípios que trabalham mais com a pecuária, me parece que eles não vão muito para frente, não crescem como o desenvolvimento, né? O desenvolvimento. Por exemplo, Cáceres cresce bem devagarinho, né? E ali tem um rebanho imenso, né? Inclusive agora a fazenda lá da antiga Grendene foi vendida e assim o volume de cabeças de gado aumentou assim assustadoramente, né? Esse é um fator que a gente sempre tem observado. Você vê, os grandes centros hoje da agricultura os melhores IDHs do nosso estado. Sim. Né? São referência não no Mato Grosso, mas no Brasil. Das 10 cidades com maior desenvolvimento, 7 estão aqui. Poxa. 7 estão aqui. A pecuária é uma atividade que você conhece bem também, que geralmente as pessoas da pecuária, os maiores não vivem naquele lugar. Sim, entendo. E os investimentos levam para outros lugares. Então ali só fica mais ou menos a aplicação deles, o pagamento dos funcionários. Geralmente até as compras são direcionadas para os grandes centros. Então o giro é menor. Até o consumo da carne não acontece lá, é menor, né? a empregabilidade é menor, porque é uma propriedade de médio porte, se for pegar lá as pessoas para conduzir um rebanho, 2, 3 pessoas. Sim. E a atividade dessa propriedade, ela usa muito pouco uma ferramenta, usa muito pouco uma oficina, um transporte. Então, você vê que ela é muito assim, muito concentrada internamente. O gado está pronto. O gado está pronto. Depois aplicou pronto, o frigorífico vai lá buscar e carregar e levar para o frigorífico. Eu questionei certa vez aqui o vice-governador, por que então não criar indústria, por exemplo, calçadista em lugares onde se abate muito? Se não seria um caso. Nós somos grandes exportadores de matéria-prima, seria o couro nosso. Né? O couro nosso vai tudo para fora, né? A gente não tem transformação aqui em indústria nessa área. A carne mesmo. Podia estar industrializando mais aqui também, né, Elias? Sim. Eu acredito que essa transformação... Eu ouvi outro dia de um economista dizendo que o Mato Grosso futuro vai ser o estado mais industrializado do Brasil. Eu acredito que sim, também. Essa afirmação, eu fiquei assim até curioso. Ele falou, não vai ser São Paulo, vai ser Mato Grosso. Porque a transformação e a agregação de valor de cima da potência que é o agro no Mato Grosso hoje, ele vai crescer para esse caminho. Perfeito. E tudo tem essa tendência, você vê. Hoje a logística nossa, como está melhorando? Está chegando a ferrovia. Quer dizer, o Estado tomou aquele posicionamento de fazer a estadualização num trecho da ferrovia nossa. Sim. Vai chegar a ferrovia do sonho nosso no Cuiabá. Do Cuiabá, exatamente. O Estado do Mato Grosso estadualizou um trecho de 760 quilômetros de ferrovia dentro do próprio Estado. Poxa. A Ferrogrão está na eminência de sair, entendeu? E temos projetos futuros aí, Elias, que a gente vem acompanhando, que é a questão da saída para o Pacífico, né? Perfeito. Que é uma luta antiga, uma luta bem antiga, né? Os chineses agora estão com os estudos, e os estudos preliminares que eles nos passaram, que até 2026 eles estariam com um estudo preliminar da questão das licenças ambientais para poder viabilizar
o escoamento via Porto do Peru, Perfeito. de Xangai. Puxa. E aí vai ficar muito bom, né? Seria um sonho, Tá né, certo. Elias? Então, olha, muito obrigado pela conversa que tivemos aqui. Falamos de criatividade do agro, dos sonhos, né? E o lançamento vai ser amanhã, às 8 horas da manhã. Será um prazer te receber lá amanhã. Estarei lá com muito prazer, às 8 horas da manhã, no auditório da FAMATO. Né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Tudo de bom, viu? Conheça mais Mato Grosso. Oh, com certeza. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Nos vemos aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, com Boa Noite, Elias Neto. Tchau. Até.